Fala, coração! Aula 28 de literatura para o canal Escolha Educação. Você já escolheu educação? Vamos lá! Se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Aqui nesta aula vamos falar do livro Mensagem, do grande, do enorme, do maior, né? Fernando Pessoa, tá bom? Acho que ninguém, né, em língua portuguesa escreveu poesia como ele. Então tá aqui, né? Nascido em 1888, morreu em 1935, 47 anos de idade. O livro Mensagem, ele é publicado em vida, é praticamente o único livro publicado em vida por ele, 1934, um ano antes da morte. E é o livro assinado pelo ortônimo, ou seja, o Fernando Pessoa, ele mesmo, assinado com o próprio nome de Fernando Pessoa. Por que é importante destacar isso? Porque ele se tornou mais famoso ainda pelos heterônimos, outros nomes, outros poetas inventados, imaginados e criados por ele. Os três mais famosos, né? Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Assunto para uma outra aula. O Fernando Pessoa, ele mesmo, é o poeta da tradição, é o poeta nacionalista. E o livro Mensagem é um retrato disso. Aliás, o título do livro era Portugal. Muito pouco tempo antes de publicar, ele risca o nome Portugal e coloca em seu lugar Mensagem. E também coloquei ali, ó, para você perceber, 3 sílabas em Portugal, 3 sílabas em Mensagem. Onde havia consoante, consoante. Onde havia vogal, vogal. E para o místico, conhecedor de ciências ocultas e de sociedades secretas, Fernando Pessoa, a letra G é a única que se repete e na mesma posição. Tudo em Fernando Pessoa e neste livro Mensagem é altamente simbólico, tudo bem? Por isso que não podemos perder isso de vista, tá? O livro é dividido em 3 partes: brasão, mar português e o encoberto. Brasão é a ascensão, é a formação da alma portuguesa, da identidade portuguesa, são os pioneiros. A segunda parte é o apogeu, é o auge, é o século de ouro da história de Portugal, com as grandes navegações. E aí, lógico, o título é o Mar Português. O mar se tornou português. Portugal conquistou os mares. E a terceira parte é a parte do declínio, da decadência. Só vai sobrar desse momento de glórias a saudade. A saudade e o desejo de retorno. Desejo de retorno que vai ser identificado pelo chamado sebastianismo. Querer a volta de Dom Sebastião vai representar isso. Então, o Fernando Pessoa, bem místico e transcendental, ele coloca, né, até como epígrafe, essa expressão em latim: Benedictus Dominus Deus noster qui dedit nobis signum. Bendito Deus nosso Senhor que nos deu o sinal. O sinal aqui, coração, é o símbolo. É o símbolo que precisa ser interpretado. E aí ele praticamente, na nota preliminar, uma espécie de prefácio, ele ensina, né, quais as 5 qualidades, as 5 habilidades que deve ter a pessoa, o leitor, que quiser interpretar sinais, símbolos. Primeira qualidade, simpatia. Ou seja, você precisa gostar do símbolo que você quer interpretar. Precisa ter uma relação de afeto. 2, intuição. A intuição é aquele famoso sexto sentido. Tudo bem? É aquele conhecimento que você não sabe explicar, porque ele está além. Terceiro, a inteligência. Aí sim é a razão. Aí é aquele aspecto analítico. Você vai usar sim a sua capacidade de análise,
de raciocínio. Quarto, a compreensão. Entendam como a erudição, você usar outros conhecimentos para iluminar o símbolo. E o quinto é simplesmente a graça, né? A obra aí do Divino Espírito Santo. É uma questão, né, do além. Beleza? E por falar em símbolo, olha lá. A primeira parte do livro é brasão. E brasão é isso que você está vendo aqui. Vamos observar? Tem ali o grifo, é uma figura mitológica, tá? Coroa. E aí vem, olha lá, né? As quinas estão dentro, 5 quinas, tá? E os castelos, são 7 castelos. Os números são simbólicos e aqui também cada parte do brasão português vai ter o seu significado. O Fernando Pessoa vai colocar para cada castelo, para cada quina, uma figura histórica ou uma figura lendária, mítica. Beleza? Então aqui, coração, nós vamos começar, né, pelo poema chamado Os Castelos, que é o primeiro do livro, tá? Entendam que este poema aqui é o mapa da Europa. Beleza? A Europa jaz posta nos cotovelos. Imagine uma esfinge. A esfinge, né? Tem aquela metade mulher, metade leoa. Então, como se fosse um felino qualquer, apoiado ali nos cotovelos. Beleza? Tá lá com as patinhas, né, para frente, posição de esfinge. Então, a Europa é essa figura esfíngica, tá bom? A Europa jaz posta nos cotovelos. De oriente a ocidente, jaz fitando. Fitando, olhando. Está olhando para onde? Está olhando para o ocidente. Ou seja, está olhando para a América. O novo continente a ser descoberto. Beleza? E toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Os olhos da Europa, de onde vem a visão de mundo da Europa? Da Grécia. A cultura ocidental, e aí entenda, né? Europa e América, América colonizada pelos europeus, essa cultura ocidental, ela vem de onde? Qual é o berço dessa cultura? Grécia. Então os olhos só poderiam ser gregos. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado. Então imagine, né, o mapa ali da Europa, a Península Itálica. Beleza? Este diz Inglaterra, onde afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Posição de esfinge, apoiando o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal, olha a esfinge, ele vai identificar aqui, né, a imagem da esfinge para o mapa. Olha para onde? Olha para o ocidente. Futuro do passado. Para aquele passado, o que era o ocidente, o que era a América, o futuro a ser conquistado. E aí vem o melhor, né? O melhor para o ponto de vista nacionalista do livro e do Fernando Pessoa. O rosto com que fita é Portugal. O que você coloca no seu documento, na sua identidade? A foto do seu rosto. Quem é que vai dar identidade para a Europa? Portugal. Beleza? No período das grandes navegações, Portugal é um país pioneiro. Portugal vai navegar por mares nunca dantes navegados, como escreveu, né, Camões. Beleza, coração? E aí o primeiro castelo, deixa eu ver onde que eu vou me enfiar aqui. Aqui tá bom. Esse poema é fantástico, né? Dedicado a uma figura mitológica, que é Ulisses. Ulisses, aquele famoso grego que criou, né, a ideia do cavalo de Troia, o astuto Ulisses, o navegador Ulisses, passou 10 anos na Guerra de Troia e depois outros 10 navegando pelo mar Mediterrâneo, enfrentando peripécias para chegar, né, de volta a Ítaca,
a ilha onde ele é o rei, e a esposa Penélope e o filho Telêmaco esperam por ele. Beleza? É esse Ulisses. Ulisses, em suas andanças, em suas navegações, teria chegado a Lisboa. Lisboa, a palavra na sua origem, Ulicipona. Foi perdendo letra, foi mudando para chegar em Lisboa. Então, na lenda, Ulisses seria o fundador de Lisboa. Lenda, coração, lenda, tá bom? O mito é o nada que é tudo. Nós já temos aí um paradoxo, né? Nada que é tudo. Por que o mito é o nada? Porque ele não existe. O mito é uma criação humana. O mito, na origem das sociedades primitivas, é a explicação que o ser humano consegue dar, né, para o mundo, para a origem do mundo, para a origem do homem. Então Ulisses era um mito, pertencia à mitologia grega. Ao mesmo tempo que ele é o nada, que ele não existe, que ele é uma ficção, é uma obra da imaginação humana, da invenção humana, é ele que cria todas as coisas. É ele que dá sentido e significado a tudo que existe. Beleza? O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este, quem é este? Ulisses, do título, que aqui aportou, aqui em Lisboa. Foi por não ser existindo uma série de paradoxos, contradições. Não existiu, mas criou Portugal, deu sentido, deu significado ao país Portugal. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre, a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. É quase uma relação sexual aqui. A lenda, o mito, vai, né, fecundar a realidade, vai encher a realidade de sentidos e de significados. Coração, como é que Portugal se destaca no mundo? Navegando. Quem era Ulisses na mitologia? Um navegador. Portugal era o país mais forte? Não. Também Ulisses, né, na Ilíada de Homero, não é o mais forte. O mais forte é o Aquiles. Mas quem consegue vencer a guerra de Troia é a astúcia, é a inteligência de Ulisses. Então, mesmo não existindo, Ulisses fecundou a realidade de Portugal. Embaixo, a vida. Metade de nada morre. A vida material, ela é metade do mito. As pessoas, né, que estão aqui vivas no momento atual, um dia passarão. E Ulisses, que talvez nunca tenha existido, mito, está aí sendo falado até hoje. Tudo bem, coração? Então a vida material, esta vida terrena, essa vida física, ela é só metade do mito. Ela morre. O mito não morre. Tudo bem? Então é o mito que vai preencher de significados toda a realidade. Essa belíssima imagem que ele cria, né? A lenda se escorrendo, entrando na realidade, fecundando a realidade. Beleza? Então Ulisses, né, personagem da mitologia, seria aquele aí que fundou Lisboa e, consequentemente, Portugal. Tá? Dos 7 castelos, 7 ou 8, nós temos aí Dom Dinis agora como 6º castelo. Quem foi o Dom Dinis? Um rei de Portugal. Rei trovador. Vocês estudaram isso um dia na vida, lembram? Cantigas de amor, cantigas de amigo, os trovadores. O trovador era um compositor, né? Letra e música. Então quem era o Dom Dinis? Um rei trovador. E também um pioneiro. Um homem que teve uma visão de futuro. Vou ler primeiro para a gente entender. Olha lá. Na noite, escreve um seu cantar de amigo, o plantador de naus a ver. Nau é navio. Como é que você vai plantar um navio? Pensa. Navio é feito de madeira. A madeira é tirada
das árvores. Ele vai plantar árvores, pensando que essas árvores seriam utilizadas, séculos depois, na construção do quê? Das caravelas. Ele é um rei medieval, mas ele plantou o futuro português. Olha a imagem. E houve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. Arroio esse cantar jovem e puro, busco o oceano por achar. E a fala dos pinhais, marulho obscuro, é o som presente deste mar futuro, é a voz da terra ansiando pelo mar. Né? Lindo, por quê? O barulho dos pinhais, dos pinheiros, ou seja, das árvores, né? Criam ali o quê? O barulho do vento nas folhagens. É como se fosse o barulho do mar, das ondas do mar. É o som presente deste mar futuro. Então ele compara, né, o som do vento nas árvores com o som das ondas do mar. É a voz da terra ansiando pelo mar. Aquelas árvores que foram plantadas pelo Dom Dinis e que seriam transformadas no futuro nas caravelas que saíram pelo mundo navegando. Tá? Então, grande Fernando Pessoa, né? Grande poeta, o maior poeta, na minha modesta opinião, aí, da língua portuguesa, né? Dom Sebastião, rei de Portugal. Na aula sobre o conto da Ilha Desconhecida, né, praticamente li esse texto, ele é fantástico. O Dom Sebastião, ele é uma figura controvertida. Por quê? Ao mesmo tempo, ele pode ser visto como um herói e, ao mesmo tempo, como vilão. Quando Portugal estava vivendo o seu século de ouro, o seu período de glórias, ele, que era um rei jovem, sem filhos, sem herdeiros, ele vai para uma batalha na África, Alcácer Quibir, deserto do Marrocos. E some, desaparece. 1578. Não acham o corpo, o cadáver do Dom Sebastião. E aí se criou um mito em torno disso. Dom Sebastião vai voltar. Por que voltar? Porque Portugal cai sob domínio espanhol, de 1580 a 1640. São 60 anos como uma verdadeira colônia da Espanha. Imaginem a vergonha, a humilhação do país neste período. E aí é lógico, vamos esperar a volta do Dom Sebastião. Ele vira um Messias. É o Messias que vai voltar montado no seu cavalo branco para fazer de novo de Portugal, né, um grande império, o Quinto Império. Beleza? Então ali, coração, vou ler porque vale a pena, né? Louco, sim, louco, porque quis grandeza qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso, onde o areal está, ficou o meu ser que ouve, não o que há. Ele foi louco de ter ido lá, sem ter filhos, sem ter herdeiros. Não havia necessidade. Foi imprudente. Foi juvenil. Mas vejam, ele está buscando a grandeza para Portugal. Foi o sonho de tornar Portugal um grande império, que animou, que deu ânima, deu vida, deu sentido e significado para Dom Sebastião e para o país Portugal. No areal, no deserto, na areia do deserto, ficou o corpo que houve, não o mito, não a alma que há. Minha loucura, outros que me atomem com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Essa é uma constante no livro inteiro. Metade de nada morre. Só o corpo físico, só a matéria, isso passa, isso é transitório, isso é efêmero, isso é finito, isso é passageiro. É cadáver adiado que procria. O que sobrevive, o que fica, o que é eterno? O mito de Ulisses fica para sempre. O significado, o sentido, a ilusão, a utopia, o sonho de navegar,
de buscar uma ilha desconhecida, é isso que fica para sempre. Beleza, coração? Então vamos seguindo aí, ó. Chegando já na segunda parte, o que nós falamos? Primeira parte, brasão, figuras históricas, figuras lendárias. Agora chegando ao auge, ao apogeu da história portuguesa, período das grandes navegações. Número simbólico, cabalístico, né? São 12 poemas nesta segunda parte. Beleza? 12 apóstolos, 12 meses do ano, né? É um número altamente simbólico aí. Primeiro poema que eu vou citar dessa parte, O Infante. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma. Por quê? Porque agora Portugal navegou por mares nunca dantes navegados. Ou seja, Portugal chegou à Oceania, Timor-Leste, chegou à China, Macau, chegou à Índia, Goa, chegou ao Brasil, na América, Angola, Moçambique, na África. Portugal passou por todo o mundo. Então Portugal fez com que a terra fosse toda uma. Que o mar unisse, já não separasse. Antes o mar separava os povos, afastava os povos. Graças às navegações portuguesas, agora o mar une as pessoas. Sagrou-te e foste desvendando a espuma, e a orla branca foi de ilha em continente, clareou correndo até ao fim do mundo, e viu-se a terra inteira de repente surgir redonda do azul profundo. Quem te sagrou, criou-te português. Do mar e nós em ti nos deu sinal. Olha o sinal, o símbolo. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Ou seja, Portugal cumpriu esta missão de tornar o mundo conhecido, de unir, de fazer com que o mar una as pessoas e não mais separe, afaste. Só que o Império Português não se fez como poderia, né, se ter feito. Beleza, coração? Portugal não se cumpriu. O sonho português do grande império não se cumpriu como eles gostariam, né, que tivesse acontecido. Beleza? Então aqui, né, valorizando a obra, valorizando a conquista, mas lamentando também, né, Portugal não ter se firmado, né, como esse grande império, como essa grande potência no mundo. Terceiro poema dos 12, Padrão. O esforço é grande e o homem é pequeno. Eu, Diogo Cão, navegador, deixei este padrão ao pé do areal moreno e para adiante naveguei. A alma é divina e a obra é imperfeita. Este padrão sinala ao vento e aos céus, que da obra ousada é minha parte feita. O por fazer é só com Deus. E ao imenso e possível oceano ensinam estas quinas, que aqui vês, que o mar com fim será grego ou romano, o mar sem fim é português. E a cruz ao alto diz que o que me há na alma e faz a febre em mim de navegar, só encontrará de Deus na eterna calma o porto sempre por achar. Coração, o mar com fim será grego. Esse é o mar de quem? Ulisses, na Odisseia, quando ele volta para casa. Romano também, né? As viagens de Enéas. É um mar limitado, é o mar Mediterrâneo. Só que Portugal não. Portugal foi muito além em suas grandes navegações. Beleza? Então é o mar sem fim que é português. A febre em mim de navegar. Olha que bonito. Navegar é preciso, viver não é preciso. Quero o espírito desta frase para casar com o que eu sou. Viver não é necessário, o que é necessário é criar. Isso está nas palavras de Pórtico,
do Fernando Pessoa, ou seja, na apresentação dele. Na obra completa do Fernando Pessoa, você vai ler as palavras de Pórtico e é isso que está lá escrito. Viver não é necessário. O viver só por viver. O cadáver adiado que procria. Metade de nada morre. Beleza, coração? O que é necessário é criar. Então ele vai oferecer, né, a vida dele para criar essa grande obra. Tá? E o Mensagem é uma dessas, né, dos grandes expoentes dessa grande obra do Fernando Pessoa. Esse é curtinho. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador que chegou ao Cabo das Tormentas, depois transformado, né, em Cabo da Boa Esperança, cidade do Cabo, África do Sul. Era o fim do mundo. Ninguém tinha ido além. O Camões, no livro Os Lusíadas, vai representar a travessia do Cabo das Tormentas, né, pelo episódio lá do gigante Adamastor. Então é esse o momento que está sendo retratado aqui. Jaz aqui, na pequena praia extrema, o capitão do fim. Ele chegou ao fim do mundo. Não foi além. Ele abriu caminho para o Vasco da Gama, que vai ultrapassar. Dobrado o assombro, era o mar tenebroso, todo mundo morria de medo, aquele mar agitado, muitos naufrágios, as caravelas que batiam contra as pedras e naufragavam. O mar é o mesmo, muda o nome de Oceano Atlântico para Oceano Índico, mas o mar é o mesmo. Já ninguém o tema. Atlas mostra alto o mundo no seu ombro. E aí ele recorre mais uma vez à mitologia, aquela figura do Atlas, né, condenado a carregar o mundo em seus ombros. Ou seja, Portugal desvendou o mapa mundi. O mapa do mundo foi criado pelas navegações portuguesas. Nada mais nacionalista do que isso, né? Tô colocando aqui até, coração, né, eu tenho esse CD, é um CD no tempo em que ainda havia CDs, né? Então várias músicas, vários poemas do livro Mensagem foram musicados, vários poemas foram musicados, tá? Então aqui vale muito a pena, tem interpretação do Gilberto Gil, do Caetano Veloso, de outros, Belchior, né? Acho que nem Mato Grosso. Então é bem legal esse CD, tá? É um compositor brasileiro, ele faz as melodias, ele faz as canções, ele vai musicando os poemas do livro Mensagem, tá? E um deles é o famoso Mar Português. Vale a pena ler de novo? Sim! Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O mar é espelho do céu e o mar é português. Os portugueses se tornaram com as conquistas marítimas imortais. Foram imortalizados no livro Os Lusíadas de Camões e aqui também no livro Mensagem do Fernando Pessoa. Tá? Magnífico, né? 12º e último dessa segunda parte, poema Prece. Senhor, a noite veio e a alma é vil. Tanta foi a tormenta e a vontade. Restam-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Ou seja, o mar não é mais português. Perceberam? O mar era português. Agora o mar é universal. Ou seja, o mar pertence a todos. Não é exclusividade portuguesa. Restam-nos hoje no silêncio hostil o mar universal e a saudade. Esta palavra, né,
que não tem tradução praticamente, que é um sentimento português, cultuado pela cultura portuguesa. A saudade vinha lá desde as cantigas de amigo. Lembraram do eu lírico feminino, que lamenta a ausência do amigo, do amado, do namorado, que tem saudade do namorado. Agora a saudade é coletiva, a saudade é do povo português, tem saudade do seu período de glórias, do seu século de ouro. Mas a chama que a vida em nós criou, se ainda a vida ainda não é finda, o frio morto em cinzas a ocultou, a mão do vento pode erguê-la ainda. Ou seja, a fênix pode ressurgir das próprias cinzas. Ou seja, Portugal pode voltar a ter o quê? Esta alma de navegador. Esta mania de navegações. Dá o sopro, a aragem, ou desgraça, ou ânsia, com que a chama do esforço se remoça, e outra vez conquistaremos a distância do mar ou outra, mas que seja nossa. Que Portugal tenha novos horizontes, novos sonhos, novos desejos, novas utopias, mesmo que não seja navegando. Tudo bem? Lógico, olha lá, o Fernando Pessoa vai escrever, vai publicar 1934. Portugal não é sombra do que ele foi no passado. Tudo bem, coração? Portugal mergulhado já numa ditadura salazarista. Então, era um momento presente bem complicado quando ele publica o livro. E aí é lógico, né? O espírito nacionalista do livro é quase que uma convocação. Ele está invocando esse espírito nacionalista no leitor. É o que a gente vai ver agora. Terceira parte, o encoberto. Quem é o encoberto? Dom Sebastião. Aqui é o mito sebastianista, ou seja, acreditar na volta, no retorno desse período de glórias. São 5 símbolos, 5 poemas que ele chama de símbolos, 3 avisos e 5 tempos. Tudo tem aí uma questão numerológica, né? O Quinto Império é o segundo símbolo dentro dessa divisão criada por ele. Triste de quem vive em casa, já tinha pulado aqui. Triste de quem vive em casa, contente com o seu lar, sem que um sonho no erguer de asa faça até mais rubra brasa da lareira abandonar. Triste de quem é feliz, vive porque a vida dura, nada na alma lhe diz, mais que a lição da raiz ter por vida a sepultura. Era sobre eras se somem, no tempo que em eras vem. Ser descontente é ser homem. Que as forças cegas se domem pela visão que a alma tem. E assim, passados os 4 tempos do ser que sonhou, a terra será teatro de dia claro que no atro da erma noite começou. Grécia, Roma, cristandade, Europa, os 4 se vão para onde vai toda a idade. Quem vem viver a verdade que morreu Dom Sebastião? Quem fica em casa contente com o seu lar, na visão do Fernando Pessoa, triste. Triste de quem é feliz, ou seja, quem é feliz no sentido de acomodado. Ele não quer essa acomodação. Para ele, olha lá, o terceiro verso da terceira estrofe, são todas estrofes de 5 versos, é exatamente o meio do poema, metade do poema. E aí é o verso que é síntese. Ser descontente é ser homem. É próprio do ser humano o descontentamento, nunca estar contente, sempre estar buscando, em busca de alguma coisa. O sonho, é esse sonho que ele vai exaltar sempre. Se não, é só a sepultura. Se não, né, é só o cadáver adiado. Beleza? É metade de nada que morre. Então o que ele vai exaltar o livro todo é essa verdade do Dom Sebastião. O sonho de tornar Portugal, né, cada vez maior,
graças aí às navegações. Tá bom? Terceiro símbolo, e aí é um símbolo mesmo, né? Vejam, ele está aqui, coração, não falando só de Portugal, dá para universalizar, porque aqui ele está falando do Santo Graal, o cálice sagrado, onde o discípulo de Jesus, José de Arimateia, teria recolhido o sangue de Cristo na cruz, ou outra versão, é o cálice usado por Jesus na última ceia. Então teria poderes miraculosos, é o símbolo do quê? Da vida eterna, da purificação da alma. O desejado. Quem é o desejado? Dom Sebastião. Onde quer que entre sombras e dizeres jazas remoto, sente-te sonhado e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado, para teu novo destino. Que esse Dom Sebastião volte, retorne de alguma forma. Vem Galaás com pátria. Não é aquele cavaleiro medieval lá do rei Arthur, os cavaleiros da Távola Redonda. Não, é um Galaás português. Erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova, uma nova comunhão, a comunhão do povo português com a sua alma, com a sua identidade de conquistas e de navegações. Mestre da paz, ergue teu glade ungido, Excalibur do fim, em jeito tal que sua luz ao mundo dividido revele o Santo Graal. E aí é lógico, aquilo que ele está falando para os portugueses vale para qualquer um, vale para qualquer ser humano, né? Está buscando, está sempre indo em busca, talvez até daquele desconhecido, da ilha desconhecida. Beleza, coração? Aí cada um vai ter a sua busca, né? Inclusive o Fernando Pessoa, né, fez várias buscas místicas. O encoberto é mais uma vez o Dom Sebastião. E este poema tem tudo a ver, né, com o estudo que faz o Fernando Pessoa do Rosa Cruz. Tá? Então olha lá, que símbolo fecundo vem na aurora ansiosa, na cruz morta do mundo, a vida que é a rosa. A rosa que está ali no centro da cruz é a alma. É essa alma portuguesa. É isso que é imortal. A cruz é o símbolo da mortalidade. O vertical, que une, né, o terreno ao celestial, mas principalmente o horizontal, que é o tempo. Você está inscrito no tempo. Então a cruz é a vida material. A rosa, né, é o símbolo dessa alma que ele quer resgatar, que ele quer ver de volta. Ele quer ver o quê? Ânimo. Alma no sentido de ânima, de animar, de dar vida, de dar sentido, de dar significado. Então a cruz morta do mundo, vejam, que venha a vida que é a rosa. Que símbolo divino traz o dia já visto? Na cruz que é o destino, a rosa que é o Cristo. Que símbolo final mostra o sol já desperto? Na cruz morta e fatal, a rosa do encoberto. Perceberam que é uma gradação? 3 estrofes em que ele vai, né, retomando. Ó. Que símbolo fecundo, que símbolo divino, que símbolo final. Vem na aurora ansiosa, traz o dia já visto, mostra o sol já desperto. A aurora é o nascer do dia. Dia, sol já desperto. Mesma ideia. Na cruz morta do mundo, na cruz que é o destino, na cruz morta e fatal. A vida terrena. E aí, o que ele quer ver de volta? Que esse encoberto se mostre, se revele. A vida que é a rosa que é o Cristo, a rosa do encoberto. Então, identificando, né, esse Dom Sebastião como realmente o Messias português. E aí chegamos ao último poema do livro Mensagem. É o quinto tempo, nevoeiro. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra,
define com perfil e ser este fulgor baço da terra, que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fato encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem, que ânsia distante perto chora. Tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora! Ele acaba o livro com essa expressão, é a hora. E aí se despede, né? Valete Fratris, né? Dentro da ordem do Rosa Cruz, passai bem, irmãos. Coração, olha aqui, o que era Portugal em 1934? Um nevoeiro, uma sombra apagada do que havia sido no passado. Percebam que tem até uma questão moral, né? É uma crise moral. Ninguém sabe o que é mal nem o que é bem. Ninguém conhece que alma tem. Está faltando a alma. A rosa que é a alma. Perceberam? E aí o que ele está dizendo? É a hora de mudar isso tudo. É a hora desse novo Dom Sebastião chegar e fazer de Portugal, né, um grande império. Talvez, né? Quem tenha sido este novo Dom Sebastião? O próprio Fernando Pessoa, com a grande obra que ele construiu, tá? Teremos uma outra aula falando dos heterônimos do Fernando Pessoa. Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Mas fica para a próxima aí. Aquele abraço, coração. Fui.